pessoal, tudo bom? Bom, essa é a nossa aula de rede de computadores. Nós estamos falando sobre endereçamento IP, tá? Essa já é a segunda aula, então caso você não tenha visto a primeira, né? Veja no link aí, né? Ou vá na descrição do vídeo que lá tem o link para a primeira aula, tá? Então na primeira aula, basicamente, a gente fez uma introdução sobre endereçamento IP, né? E na aula de hoje nós vamos continuar. Eu vou retomar um pouquinho do que foi visto na aula passada, tá? Porque é importante para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre o modelo Classful, ok? Então, né, nas aulas anteriores a gente já passou pelas camadas, física, enlace, chegamos na interrede, tá? Então também quem não viu essas camadas, esses vídeos aí é bom ver, porque, né, para ter uma compreensão maior, né, sobre o que são as camadas e como é que elas, né, se comunicam ali, principalmente, né, vejam o vídeo do modelo TCP/IP. E a aula anterior a gente, né, já começou a falar da camada de interrede, né, que em resumo ela é responsável por endereçamento e roteamento. Tá? Então a rota, basicamente eu consigo determinar a rota para um destino através do seu endereço. Tá? Então são dois assuntos extremamente interligados. E quem é responsável, né, por essa função total, aí, né, como um todo, tanto de endereçamento como roteamento, é o protocolo IP, né, Internet Protocol. É esse protocolo aí que permite criar redes, né, tal como a internet, né, que essas redes sejam altamente disponíveis, ou seja, né, se uma rota falhar, outra rota assume o caminho, né, e a ideia é que o pacote vai chegar ao destino. Então, nesse tipo de rede aí, né, esse tipo de rede vai ser composto por vários roteadores, né, que são máquinas interligadas em mais de uma rede que permite encaminhar, né, o pacote de uma rede para outra. Tá? Então, basicamente, é o que a gente está vendo. Tá? Isso pode ser feito, né, tanto com fio quanto sem fio. Bom, então também, né, na aula passada a gente falou que tem dois tipos de endereço, IPv4 e IPv6. Né? IPv6, né, seria o futuro da internet, né, para resolver o problema da falta de endereços IPs válidos na internet. Se você não sabe o que é isso ainda, a gente vai chegar lá. Tá? Mas o que é usado na internet hoje em dia, né, faz muito tempo, é o IPv4. Tá? Então o que a gente está estudando aqui é o IPv4. No futuro a gente estuda o IPv6. O IPv6 é mais novo. Ele é mais novo, né, mas o que é usado, né, basicamente na internet aí é o IPv4. Tá? Então o que você vai encontrar por aí hoje em dia ainda é o IPv4. Então por isso que a gente está estudando o IPv4. Então o IPv4, né, quando eu for criar uma redinha lá com endereços IPs, ele vai ter esse formato aqui. Tá? Então vai ser tipo 192.68.1.1, tá? 192.68.22, tá? Assim por diante. E o que a gente está fazendo, né, vai fazer na aula de agora, né, nessa aula de hoje, dado o endereço IP, eu tenho que identificar rede e host. Então, tal como a gente já fez na aula passada, né, vamos colocar isso de uma forma um pouco mais visual, um pouco mais clara de identificar. Então, toda vez que eu olho o endereço, né, eu vou olhar esse endereço aqui, eu tenho que identificar essas duas coisas aqui. Uma parte dele vai identificar a rede e a outra parte vai identificar o host. Nesse nosso esqueminha aqui, né, o primeiro dígito aqui é a rede, tá, que é o alfa aqui, em vermelho, tá, e o segundo aqui é o host dentro dessa rede. Então dentro da rede alfa eu tenho a máquina 2, máquina 1, máquina 3. Também tenho a rede beta, máquina 1, 2 e 3. Tá? Então a gente tem que conseguir agora olhar para o IP também e conseguir extrair essa informação. Por que ela é importante? Porque ela é que vai me permitir criar rotas, por exemplo, e determinar se um pacote de rede tem que sair de uma rede para outra, porque a rede é diferente. Tá? Então é assim que vai funcionar. Tá? Então, por exemplo, você vai criar um pacote de rede e falar assim, a origem é a máquina alfa 1, está indo para beta 2. Vai chegar no roteador, o roteador vai olhar, né, a informação, falar assim, essa é a placa de rede 1, essa é a placa de rede 3. E ele vai falar assim, o destino aqui é o beta, então tem que saber extrair, né, qual que é a rede desse destino aqui. Aqui é fácil, né, o primeiro dígito aqui. Então ele vai olhar, esse destino aqui que é a rede beta. A rede beta está na placa de rede 1? Não. Rede beta está na placa de rede 3? Tá. Então o que eu faço? Então eu vou pegar esse pacote aqui e vou mandar para a placa de rede 3, ok? Então ele vai pegar e vai mandar para o outro lado. E chegando naquela rede, né, a ideia é que se a máquina existir lá do outro lado, ele vai conseguir chegar à máquina de destino. Tá? Então, através da parte da rede, ele enxergou como passar por várias redes. Não foi o caso, não passou por várias aqui, né? Passou só por duas aqui, né? E chegando na rede destino, através da parte do host, ele identifica, preciso entregar isso aqui para a máquina 2 da rede beta. Tá? Então ele chega no final. Então, de novo, né? Por
mais complexo que pareça ser o IP, porque ele tem mais dígitos, ele tem 4 octetos, como a gente já viu na aula passada, eu tenho que pensar que ele é tão simples quanto isso aqui, né? Eu tenho que bater o olho ali, identificar uma parte de rede e uma parte de host, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Então, ok, né? Mas como identificar rede host no IPv4, né? Tal como o endereço 92.68.1.1, tá? Então, inicialmente, tá, o pessoal propôs um modelo chamado de Class Full. Então, quem inventou o IPv4, as pessoas que inventaram, elas foram lá e falaram assim, vamos determinar o seguinte, tá? Nós vamos dividir os IPs em classes, tá? E cada classe vai ter um determinado número de bits do IP que representa host e rede, tá? Então foi uma convenção que fizeram, tá? Então aí isso se deu o nome de IPs com classe, né? O Class Full, tá? Então para identificar rede host em um IP foi criado o histórico, né? Modelo Class Full, tá? Esse modelo foram estipuladas diferentes classes, né, que determinam qual parte do IP representa a rede e qual parte representa host. Tá? Então é isso aqui, tá? Tem o IP aqui, lembrando que é importante pensar em binário. Então o IP tem 32 bits, e o que identificava a classe inicialmente eram os primeiros bits, aqui, os primeiros 4 bits. E aí foi identificada, né, foi criada a classe A, B, C, D e E. Tá? O que é um IP classe A? O IP ser classe A, o primeiro bit, né, mais à esquerda dele ali do primeiro octeto, tem que começar com 0. Tá? Começou com 0, é classe A. Começou com 1 e depois o 0, é classe B. 1, 1 e 0, classe C. 1, 1, 1 e 0, classe D. 1, 1, 1, 1, 1. Falei 1 a mais aí, ó. 1, 1, 1, 1 é classe E. Tá? Então aqui eu tenho já uma tabelinha aqui, né? Então aqui seria o ID da classe, essa parte mais laranjada escura aqui. A parte que identifica a rede, tá? Naturalmente a parte da classe acaba caindo, né? Ajuda na parte da rede aqui, tá? Então no classe A, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, né, 7 bits que identifica a rede, né? Mais 8 aqui, mais 1, né, aqui do bit 0 que eu não posso alterar, tá? Então essa seria a parte de identificação da rede. Tá? E dentro de uma rede classe A eu tenho um monte de máquinas, ó. Eu tenho, né, todo o resto dos bits aqui, tá? 24 bits para representar máquinas. Então classe A é uma rede com um monte de máquinas. Tá? Classe B, tá? Eu tenho basicamente aqui 2 octetos para representar rede, né, e mais 2 octetos para representar máquina. E na classe C, tá, eu tenho o contrário da classe A. Tá, eu tenho 3 octetos para representar rede, né, e apenas 1 octeto para representar máquinas. Tá? Então, basicamente foi isso que foi feito. Vamos ver um pouquinho mais em detalhes, né, com os slides aqui. Mas basicamente é isso aqui. Tá? Então, o nosso amigo ainda, né, aqui está tendo problema de identificar como é que ele descobre a classe. Então, você tem que observar os primeiros bits, né, do primeiro octeto. Tá? Então, novamente, se for 0, é classe A. Ok? Então, ó, 0, classe A. Esses 7 bits que restaram aqui são para representar rede. Tá? Então, vão simbolizar redes classe A. Todos os 24 bits aqui são para host. Tá? Novamente, esse bit nunca pode mudar. O primeiro bit sempre tem que ser 0. Se ele mudou, ele não é mais classe A. Então, por exemplo, né, para identificar o maior e o menor IP classe A. Né, isso vai funcionar para todas as outras classes, basicamente, né? Mas vamos começar com classe A e depois a gente vai vendo as outras classes. O que identifica se o IP é classe A? É o primeiro bit, né, que é 0. Então esse bit você não pode mexer. Então para obter o menor IP possível classe A, tá, eu vou jogar todos os bits restantes aqui, né, os 31 bits restantes aí, como 0. Tá? E aí eu vou obter em decimal 0.0.0.0. Para obter o maior, né, IP classe A possível. Da mesma forma, eu vou travar o primeiro bit em 0, que é o que identifica que é classe A, tá? E o maior possível é o quê? Encher os outros bits de 1. Tá? Então vai dar o octeto 127, 255, 255, 255. Tá? Então basicamente o que identifica, né, se o IP é classe A, B ou C, né, é o primeiro octeto.
Tá? Então, uma forma, né, de memorizar, né, os alunos gostam bastante de memorizar dessa forma, né? O IP classe A, ele vai, né, com o primeiro octeto do 0 até o 127. Tá? Então, ele vai do 0.0.0.0 até o 127.255.255.255. Tá? Qualquer IP nesse intervalo aí, nessa faixa aí, seria classe A. Ok? Seria não, ele é classe A. Ok? Então, ó, no classe A, né, lembrando aqui, tá, eu tenho o quê? Eu tenho, né, o primeiro octeto representando a rede, tá? E os 3 últimos octetos representando host, tá? Então eu tenho poucas redes, né, eu tenho 8 bits para representar redes classe A, e, né, 24 bits para representar hosts, né, dentro de cada rede classe A. Então eu tenho poucas redes com muitos hosts, né, milhões de hosts aí, ok? No classe B, para ser classe B, o primeiro bit é 1, o segundo bit é 0. Daí o pessoal estipulou o quê? Que os 2 primeiros octetos, né, são para rede, tá? E os 2 últimos são para identificar hosts. Tá? Então eu tenho 14 bits para rede, porque eu não posso mexer nesses 2 bits aqui, tá, que identificam a classe. E sobra 18 bits para hosts. Tá? Então também são, né, um monte de rede, e cada rede tem, né, bastante hosts aí. Então, menor IP classe B. De novo, travo lá o 1 e o 0 no primeiro octeto e enche de 0 eu vou obter o menor IP possível. Então vai ser 128.0.0.0. Tá? Lembra que o classe A, o maior possível, era 127.255.255.255. Então virou, esse aí foi para 128.000 e já é classe B. O maior possível, novamente, travo aqui 1 e 0 e encho de uns, tá? Os bits que eu posso alterar sem mudar a classe. Então vai dar 191.255.255.255. Então esse é o maior IP classe B. Novamente, observe o primeiro octeto. Qualquer número entre 128 e 191, né, será classe B. Classe C. 110. Aí eu tenho os 3 primeiros octetos representando redes, são para identificar redes. Então aqui no classe C eu tenho várias, né, inúmeras redes aí, e cada rede, né, tem apenas 8 bits para identificar hosts. Então são muitas redes com poucos hosts, né, poucos comparado com as outras classes, ok? Então o menor número, 192.000, esse é o menor IP classe C. E o maior classe C é 223.255.255.255. Novamente eu tenho que travar o que representa a classe C, que é 1, 1 e 0. Tá? E o restante eu preencho de 1s no maior possível e preencho de 0s no menor possível. Bom, né? Ainda faltam 2 classes aqui, né? Que é a D e a I. Tá? Nas aulas de hoje, né? A gente não vai focar muito nessas classes. Uma aula futura a gente pode focar, né? Aprofundar nessas classes aí. Mas a classe D, que é identificada por 1, 1, 1 e 0, tá? É utilizada inicialmente para multicast, tá? Então quando eu preciso mandar uma informação para 2 ou mais máquinas, tá? Então para um grupo de máquinas. E a classe E seria uso futuro, tá? Então começou com 1, 1, 1 e 1, tá? Então seria para uso futuro, então seriam IPs para testes ali, tá? Quando o IPv4 foi criado, tá? Então, na prática, para endereçamento de máquinas, tá? A gente usa a classe A, B e C, ok? Então, dificilmente vocês vão ouvir alguém falar da classe D e da classe E, mas pode acontecer, você tem que saber que elas existem. Então, ó, nosso amigo aqui, né, espertamente, né, ele fez uma tabelinha. Recomendo fortemente que vocês, né, tenham em algum lugar essa tabelinha aqui, tá? Então, classe A, B e C, que são as classes utilizadas. Eu vou analisar os primeiros bits para determinar se é classe A, B e C. Então, classe A, o primeiro bit é 0, classe B, 1, 0, classe C, 1, 1, 0. Tá? Não fale que é 0, 10 e 110, né? Que na teoria está errado, né? Porque é em binário isso aqui, ok? Se for para você lembrar o quê, mas na hora de responder para alguém, né, você tem que lembrar que é 0, 1 e 0, 1, 1 e 0.
e aqui os bits que identificam rede e host. No classe A, 8 bits para rede e 24 para host. Eu sei que é 7 aqui, tá, mas a gente vai colocar assim porque depois a gente vai ver que vai mudar algumas coisas. Isso aqui vai passar a ser verdade, então é melhor a gente ver isso dessa forma até desde o princípio aqui, ok? Mas nos slides anteriores tem o correto mesmo, tá? Então, né, 8 bits para rede, 24 bits para host no classe A. Faixa de IPs vai do 0 ao 127. Lembrando que o menor sempre vai 000 e o maior 255, 255, 255. Tá? Isso vai prevalecer para todos. Geralmente eu vou falar só o primeiro octeto. Então, classe B, 16 bits de rede, 16 de host. O menor, né, octeto ali, o menor número do primeiro octeto é 128 e o maior 191. E o classe C, 24 bits para rede e 8 bits para host, né? Então vai de 192 ao 223. Então lembrando, de onde saiu esses números aqui, né, desse núcleo aqui, ó, determinando o que é rede e o que é host, é uma convenção que aplicaram quando inventaram o IPv4. Tá? Então foi daí que surgiu. O pessoal, né, na época achou que isso aqui seria a melhor forma de identificar rede e host. Então eu teria algumas redes com muitos hosts, umas redes com poucos hosts. Tá? Então foi assim que eles pensaram que seria a melhor identificação, a melhor divisão. Tá? Nosso amigo aqui, né, como isso funciona na prática. Tá? Então a gente viu ali que isso existe, mas enquanto não colocar isso na prática, fica bem complicado de entender o que a gente vai fazer agora. Então imagina que eu cheguei numa rede lá, tá? Essa rede estava configurada, tá? E alguém me falou que os IPs dessa rede eram esses daqui. Tá? Então máquina A 8111, máquina B 8112, máquina C 8113, máquina D 8114. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar esses IPs, determinar se é classe A, B e C, para verificar qual parte desses IPs representam a rede e qual parte que é o host. Assim eu consigo determinar quais hosts estão na mesma rede e quais estão em redes diferentes. Se eles estiverem na mesma rede, eles conseguem trocar informação diretamente entre eles. Caso contrário, eles precisam de algum artifício, tal como uma rota para aquela rede. Okay? Então, basicamente, né, essa é a primeira função principal ali da identificação de rede e host. Então, analise cada IP individualmente. Qual é a classe de cada IP? Toda vez que eu pegar uma rede, eu tenho que pensar nisso. Os IDs de rede são iguais ou diferentes? Se são iguais, estão na mesma rede. Se são diferentes, estão em redes diferentes. Eles vão precisar de algum tipo de artifício, tal como uma rota, para conversar com as outras máquinas. Há redes diferentes, né? Há IPs iguais na parte da rede, na parte do host. Tá? Isso não deveria existir. Tá? Não devo ter IPs iguais na mesma rede. Isso pode dar problema, pode dar conflito de IPs. Tá? Isso não é legal. Tá? Então não é bom que tenham IPs iguais aqui. Bom, então lembra da tabelinha do nosso amigo, né? Então vamos usar ela. Tá? Então, um jeito fácil aqui, né, de determinar se a classe do IP é olhar o primeiro octeto. Tá entre 0 e 127, então é classe A. Tá? Então por que né, o 8 é classe A? Porque o primeiro bit é 0. Essa é a resposta correta, ok? Então se é classe A, o primeiro octeto representa a rede. Se todos eles são iguais, significa que todos estão na mesma rede. Então aqui a gente teria a ideia da rede 8. Okay? Depois a gente vê que não é bem assim, né? Tem outro nome, mas inicialmente vamos pegar assim. Tá? Então novamente, significa que todas as máquinas aqui conseguem trocar informação diretamente entre elas. Tá? É só mandar a informação que ela quer para a rede 8 e a informação vai chegar sem ter que passar por nenhum roteador, por exemplo. Então nessa rede, né, todos os hosts estão na mesma rede, significa que eles trocam informação diretamente entre si. Então poderia vir na máquina A aqui e digitar http 8.1.1.4 e dar um enter, querendo acessar um site HTTP que tem naquela máquina lá. Tá? Isso vai ser criado um pacotinho, origem 811, destino a 8114. Okay? Vai ser enviado pela rede, por quê? Porque está na mesma rede, assim, então posso enviar diretamente para a rede e a princípio isso vai chegar do outro lado. Então, supondo que tem um hub aqui, eu vou colocar, né, a informação do barramento, vai chegar para todo mundo. E deve chegar na máquina 8114. Tá? Então vai chegar na máquina B. Cara, vou olhar só a máquina 8114? Não, então descarta. Na máquina C, só a máquina 8114? Não, então descarta. A gente está falando isso de camada de interrede agora, né?
E na máquina D, só a máquina 814 sou. Então recebo isso, né, na camada de interrede. Eu não vou ficar falando que também vai receber isso na camada física, na camada de enlace, né, mas isso também está acontecendo lá. Tá? E provavelmente depois de receber ele vai dar uma resposta para a máquina. Ok? Então a gente viu o exemplo 1, né, um exemplo com uma rede classe A. Bom, exemplo 2. Então, vamos lá, eu perguntei para vocês, ó, quantas redes temos aqui? Tá, então pare o vídeo um pouquinho aí, tá, e analise isso aqui, ok? Bom, nosso amigo, né, depois de fazer análise, né, olha só o que ele fala, nosso professor, né, mas que números loucos. Tá, então, né, no exemplo eu coloquei, né, números bem complicados visualmente, né, de analisar, tá? Para quê? Porque vocês têm que perceber, tá, que isso tem que ser feito com bastante calma, tá? A primeira coisa, então, eu tenho que observar a classe, tá? Então, isso aqui é, que classe que é A? Que classe que é? Classe A, classe A, classe A, classe A. Bom, se é classe A, eu sei que só o primeiro octeto representa rede. Então, ó, eu tenho aqui a minha rede 111. Aqui, ó, 111 também. Então, a máquina A conversa com a B. Aqui foi para a rede 117. Não conversa com, né, a máquina A com a máquina B, porque está em rede diferente. D também, né, rede 117. Então, eu tenho máquina A e máquina B na mesma rede, então elas trocam informação diretamente entre elas. Máquina C e máquina D em outra rede, elas trocam informação diretamente entre elas. Ah, professor, mas por que eu vou querer colocar, né, duas redes aqui, duas máquinas, cada duas máquinas numa rede diferente? Tá? Então, por que eu vou querer ter duas redes aqui? Bom, aqui é mais, né, fins acadêmicos, mas poderia ser para dividir aqui, falar assim, tem a rede administrativa e a rede acadêmica, é todo dividindo, tá tudo no mesmo barramento, tá? Então, na camada física todo mundo está no mesmo lugar, camada de enlace provavelmente todo mundo está no mesmo lugar, né, mas em nível de camada de rede eu estou dividindo, tá? Isso não é muito seguro, porque é só vir aqui alterar o IP de uma máquina e colocar 111 que ela estaria na mesma rede, mas funciona, tá? Então, eu estou ensinando isso aqui mais com fins didáticos, tá? Normalmente numa rede assim você não vai querer esse tipo de coisa, você vai querer que todo mundo esteja na mesma rede. Mas só para a gente ver o poder ali do IP, né? Nós vamos fazer bastante essa ideia de pegar uma rede pequena e começar a dividir, né? Colocar cada uma máquina numa rede para você ver que as máquinas vão ficar em redes diferentes, ok? Mas é mais então em nível acadêmico, mas nada impede, né, que eu faça isso, né? Nada impede que eu faça isso na prática, ok? Então, novamente, ó, temos duas redes, tá? Rede 111 e rede 117. Sugiro que sempre você identifique a parte da rede, faça esse risco embaixo aqui, tá? Isso ajuda bastante a analisar, né, se as máquinas estão na mesma rede ou não, principalmente com números mais complexos como esses aqui, né? Se você bate o olho pode embaralhar um pouco e você pode, né, se confundir, tá? Então sugiro que você faça esse risco na parte da rede se você estiver confuso, ok? Agora, né, se eu vier na mesma pegada do exemplo anterior, né, vem aqui na máquina A e digito http://117.111.12.151, que é a máquina D. O que o meu software de rede vai fazer? Vai fazer o datagrama IP ali e vai perguntar, né? Isso aqui é classe A, então isso aqui é rede. Isso aqui é classe A, isso aqui então é rede. Rede de origem, é mesmo da rede de destino? Não. Tá, então elas não trocam informação diretamente entre elas. Se não tiver configurado nenhuma rota, por exemplo, não tiver nenhuma configuração extra, não tiver um roteador que me leve àquela máquina ali, a informação não vai para frente. Tá? Então vai dar um erro lá, falando, não dá para chegar nessa máquina aí. Ok? Então anteriormente, no exemplo anterior, a gente conseguiu chegar na máquina, nesse exemplo a gente não vai conseguir. Novamente, dá para ligar? Dá, tá? Principalmente porque elas estão na mesma rede. Tá, então daria para fazer isso aqui funcionar, mas, né, por enquanto vamos parar por aqui. Se eu fizer dessa forma aqui e não configurar mais nada, tá, essa informação não vai para frente, porque estão em redes diferentes. Uma é rede 117, outra é rede 111. Então, não estão na mesma rede, né? Se não houver mais nada configurado, rotas, né, o pacote para por aqui, tá? Então ele não saiu da camada de interrede dessa máquina aqui, ele não chegou na camada de enlace, não foi para a camada física, ele morreu na camada de interrede da máquina de origem, ok? Da máquina A. E aí teve a mensagem lá, né, que teve algum tipo de problema ali, ok?
Exemplo 3. Tá? Então, novamente, ó, quantas redes temos agora? Ok? Analise aí. Faça o esquema do risquinho, né? Vamos lá, então, vamos ver. Então, novamente, ó, se eu estou confuso, faço os risquinhos aqui, ó. Então, é classe B, ó. Então, classe B isso aqui. Rede, rede. São 16 bits, rede. Rede, rede. Então, tem a rede 130.18, 130.19. Máquina A não conversa com máquina B. 130.18. Opa, máquina A e máquina C trocam informação entre si. 131, ó, repare já, ó, que não é, né, não bate com nenhum desses aqui, então já está em uma outra rede. Tá, mas é classe B também, então são dois octetos. Tá 19, é 19 aqui, não importa, já mudou, qualquer bit que mudar na parte da rede, as máquinas já não estão mais na mesma rede. Tá, então aqui eu tenho a rede 130.18, 130.19 e 131.19. Então, as duas máquinas que estão na mesma rede são a máquina A, tá, e a máquina C. Tá? Lembrando que é uma rede de exemplo, tá? Provavelmente você não vai querer fazer uma rede, tá, dessa aqui onde só duas máquinas conversam, eu tenho a máquina B e a máquina D isolada na rede. Então, ó, temos 3 redes, né? Talvez fique mais fácil você enxergar aqui, ó. Então, essa rede aqui tá em preto, aqui está em azul, né, azul, e aqui está em vermelho. Tá? Então, como eu identifiquei classe B, eu tenho que determinar que os dois primeiros octetos são rede, né, os dois últimos são host. Tá? Então, rede 130.18, aqui a máquina 101, tá? Rede 130.18, aqui a máquina 03. Bom, vamos para o nosso exemplo 4. Então, novamente, ó, quantas redes temos agora? Ok? Se estiver fazendo, seguindo esse exercício aí, né, tenta fazer o cálculo antes de seguir em frente, né, para você ver se você entendeu. Vamos lá aqui, né? Nosso amigo aqui, ó, são IPs classe C. Tá? Então ele olhou aqui, ó, 192 para cima de 192 é classe C. Tá? Todos são acima de 192. Então beleza, primeiro bit é 1, segundo é 1, terceiro é 0 e se identifica que classe C. Ok? Então vamos pensar. Classe C, 3 primeiros octetos são rede. Então agora eu tenho a rede 192.168.100, ok? 192.168.10 não é igual. 192.169.100, mudou esse cara aqui, então está em outra rede essa máquina aqui, então a terceira rede. 193, opa, não tem nenhuma 93 aqui, tá? Então, né, parece aqui que a gente está com 4 redes diferentes, cada máquina está numa rede isolada e uma máquina conversa com a outra, novamente é só para fim didático, provavelmente você não vai querer uma rede dessa daqui, tá? Então, nosso amigo determinou aqui, ó, que cada máquina está numa rede distinta, tá? Isso é verdade, tá? Então tem a rede aqui pretinha, azulzinha, uma verdinha e uma vermelhinha. Tá? Então a rede 192, 168, 100, 192, 168, 10, repare que os números são bem parecidos, é perigoso se enganar. 92, 69, 100, mudou aqui. 93, mudou aqui já, 168, 100, ok? Então 4 máquinas, cada um em uma rede. Então, né, professor, mas esse negócio de cada máquina numa rede diferente, numa rede tão pequena assim, né? Como fazer para que todas fiquem na mesma rede? Para ficar todo mundo na mesma rede, eu preciso que todas tenham a mesma parte de identificação da rede. Então, eu só precisaria que as 4 máquinas tivessem a mesma parte sublinhada aqui, né, com os mesmos números, tá? E aí todas estariam na mesma rede. Tá? Então, eu posso eleger lá um qualquer, ó. Então, ó, vou pegar e colocar todas, 92.168.101, 92.168.102, 92.168.103, 92.168.104. Ok? Aí está ele todo mundo na mesma rede. Agora eu teria uma rede só, as máquinas trocariam informação diretamente entre elas. Provavelmente na prática é esse tipo de rede aqui que você vai querer configurar, né? Você vai configurar com esses IPs aqui para que todos fiquem na mesma rede. Uma pergunta, né, bem interessante do nosso amigo, né? Eu posso colocar qualquer número ou valor nos IPs? Tá? A princípio, sim. Tá? O ideal é que os valores façam algum sentido para facilitar o gerenciamento. No exemplo anterior, por exemplo, eu tenho máquina A, B, C e D. Então, nada mais justo que na parte do host, né, que a máquina A
tem o 1, né? Ser identificado por 1, B2, C3, D4. Então dentro da rede aqui, né, eu sei que a máquina A, B, C e D, ou seja, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então tem que fazer algum tipo de sentido. Eu posso também usar os octetos ali para representar, né, diferentes redes, alguma coisa assim. Então, por exemplo, aqui tem a rede 10 e aqui também tem a rede 10. E toda a parte aqui, né, restante, né, tanto da rede de cima quanto da rede de baixo, é para identificação de host. Só que daí eu tenho 10.1.0.1, 10.1.0.2, 10.1.0.3, 10.1.0.4. Na rede de baixo, ó, 10.2.0.1. Então repare que mudou aqui, ó. Aqui era 1, aqui agora é 2. Então pode ser rede 1, rede 2, rede de cima, rede de baixo. E dentro da rede 1 eu tenho a máquina A, B, C e D, que eu identifiquei por 1, 2, 3 e 4. Tá? E, né, da mesma forma eu tenho a máquina A, B, C e D na rede de baixo, só que agora eu sei que essa aqui é da rede 2 e essa aqui é da rede 1. Tá? Então, de novo, é um esquema que eu montei aqui. Tá? Você poderia montar seu esquema conforme você necessitar. Você poderia usar o próximo octeto que tem para identificar. Então, tipo, imagine que eu tenho lá filiais. Tá? Tem a matriz e a filial. Então, eu poderia ter determinado que esse primeiro octeto aqui, né, o segundo, na verdade, é para identificar se é matriz ou filial, ou qual que é o número das matrizes das filiais ali. Tá? Então, filial 1, filial 2, filial 3. E aqui o próximo seria as redes dentro de cada filial. Tá? Então, setor administrativo é 1, setor, né, de vendas é 2. Tá? E aí eu poderia fazer um esquema assim. E aí dentro de cada setor tá a máquina daquele setor. Tá? Então eu posso fazer, né, e devo, na verdade o IP foi feito para esse tipo de identificação, esse tipo de classificação. Isso vai ajudar no gerenciamento das máquinas, ok? Bom, continuando. Tá? Então nesse caso, ó, o segundo octeto vai identificar, né, uma sala, uma rede, um departamento. Mas, de novo, é uma classificação que eu fiz aqui. Você pode fazer uma classificação, uma distinção, né, por rede da forma que você quiser a princípio, ok? E uma rede pode ter mais de uma classe? Pode, tá? Então aqui, ó, 8. 8 é classe A. 172. 172 é classe B. Tá? Então esses dois octetos aqui seriam rede. 200, né? 200 é classe C. Tá? Então eu tenho aqui, né, a rede 8, rede 8 intercalada na mesma rede, tá? Aqui com 72, 250 e 217, que é classe B, tá? 219, 73, que é classe D, ok? Então ó, temos três redes, né? Host classe A, B e C, né? Não tá aqui, mas o C também tá. Esse aqui é um IP classe C. E aí ele determinou aqui, né? Ele viu aqui, eu acho que no slide anterior não tava, né? Mas aqui, ó, tá com o mesmo IP, tá? Então, de novo, isso não deve acontecer, tá? Então aqui teria um conflito de IP. O que vai acontecer? As máquinas vão parar, as máquinas vão comunicar, tá? Isso depende bastante do sistema operacional, depende da rede, tá usando switch, não tá, tá? Então, mas no geral, né, isso não deve acontecer, você deve evitar que isso aconteça, tá? Isso aqui chama-se conflito de IP. Hoje em dia é mais difícil de acontecer porque a gente usa servidores HCP que atribuem IPs, né, automaticamente, né? Mas quando você configura na mão, tá? Isso pode acontecer, então tem que tomar cuidado com isso aí. Quando eu falo na mão, né, configurar manualmente ali. Então, uma notícia relativamente chata agora, né? Atenção, né? O esquema Classful foi descontinuado. Tá? Então a gente viu isso aqui, então isso aqui a princípio não funciona mais. Tá? O nosso amigo ficou bravo aqui já. Perdemos tempo aprendendo isso e agora, né, não funciona mais. Qual que é o problema do Classful? Tá? Então vamos com calma. Primeira coisa é que os profissionais de redes até hoje, tá, eles usam um esquema de rede classe A, B e C, tá, para identificar as redes, para identificar IPs. Então a todo momento, né, os profissionais de redes falam sobre rede A, B e C. Então tá, isso aqui não foi em vão. Tá? A gente vai continuar falando de classe A, B e C e no dia a dia os profissionais de redes vão falar sobre isso daí. Então você tem que saber isso daí, não dá para pular essa parte aí. Problema, tá? O porquê que ele não é mais utilizado? Porque ele desperdiça IPs. Tá? E lembra que o maior problema
do IPv4 é a falta de endereços IPs válidos na internet. Tá? A gente vai entender daqui a pouco porque é válido, né? Mas o problema é que desperdiça IP. Tá? Então, por que ele desperdiça IP? Então, vamos ver um exemplo mais prático aqui. Então, imagine que a gente tem uma empresa e lá a gente tem uma rede. Tá? A gente vai lá e compra um endereço classe C, eles nos dão esse endereço aqui. Tá? 200.000, então a gente tem o último quiteto aqui, já que é classe C, para endereçar máquinas. Então nessa rede eu vou ter no máximo, né, a princípio 256 máquinas, depois a gente vai ver que não é bem assim, mas por enquanto eu vou falar que é. Tá? Então vai do endereço 0 até o endereço 255. Então imagine que a empresa começa a crescer e ela atinge esse número aí. Tá? Então agora tem 300 máquinas, não cabe mais na rede classe C. Ok? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar outro endereço classe B. E aí eu vou ter que usar um roteador para interligar esses endereços. Note que só colocando um roteador já vou perder 2 IPs, porque esse cabo aqui nessa placa de rede vai ter que ter um IP válido aqui, e esse aqui vai ter que ter outro. Tá? E vai lá, nossa empresa vai crescendo e lotou novamente. Então aqui já tem, né, mais 256 IPs novamente. Então, então vamos pegar, né, outro endereço classe C e vamos interligando. Alguém vai lá e fala assim, não, vamos pegar um IP classe B. Bom, um IP classe B, eu vou conseguir colocar aí 65.536 máquinas. Mas a nossa rede, né, até então, ela estava lá com 500 máquinas, pouco mais de 500 máquinas. Se eu comprasse um IP classe B para resolver esse problema aí, tá, eu estaria desperdiçando ali aproximadamente 65.000 IPs, tá, que não poderiam ser usados na internet porque estão na minha empresa não tem esse total de IPs. Tá? Se eu pegar um IP classe A, então, seria um IP com aproximadamente, né, milhões, né, 12 milhões, se não me engano, de máquinas. Tá? 2 elevado a 24 ali. Tá? Então é muito IP sobrando. Então, né, o Classful ele tinha esse problema, tá? Ele desperdiçava muito IP. Você dava, né, uma rede classe A para uma empresa, né, uma empresa comprava, provavelmente ela não teria milhões de máquinas para colocar e também milhões de máquinas numa mesma rede. Tá? Isso basicamente não iria acontecer. E devido a isso, né, a forma de identificar a rede host teve que ser alterada e por isso que o pessoal, né, não usa mais o Classful, mas novamente eles usam ainda a chamar de IPs classe A, B e C. Então, conclusão. Então, quando, né, analisamos um IP, temos que extrair qual parte dele representa a rede, o host, a gente já tinha visto na aula passada, isso continua sendo verdade. Inicialmente o método proposto foi o Classful, onde, né, isso era feito através das classes, e cada classe tinha uma quantidade de bits reservada para rede e para host, dependendo da classe, né, era um valor de bits para rede e para host, que a gente acabou de ver. Mas, né, devido ao problema de falta de endereços IPs na internet, tá, isso foi descontinuado e atualmente, né, o pessoal usa o Classless. Então a gente tem mais uma aula sobre endereçamento, agora falando sobre o Classless, que é né, a forma de identificar a rede host hoje, que realmente é utilizado no IPv4. Tá? Então novamente a gente vai quebrar o vídeo aqui, quebrar a aula, tá? Porque senão fica muito conteúdo para uma mesma aula. Tá? Então quem quiser aprender como realmente funciona a parte de identificação de rede host hoje em dia na internet tem que entender Classless, né? A gente vai abordar isso na próxima aula, ok? Então nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau!